Há um argumento que afirma que Dilma foi afastada da presidência e Lula foi impedido de disputar a eleição presidencial como parte de uma conspiração internacional norte-americana, cujo principal objetivo é dominar o pré-sal do Brasil, quer dizer, a produção de petróleo no pré-sal brasileiro. O leilão de ontem, o leilão de quarta-feira, com a Petrobras arrematando todos os poços, é uma falha nessa visão conspiratória. Quer dizer, eu até escrevi isso ontem no Twitter, né? É uma falha dessa visão conspiratória. E é interessante como as pessoas fazem um tremendo malabarismo argumentativo, dizendo, não, mas a conspiração não era tão simples assim, é para a Petrobras arrematar tudo e depois privatiza a Petrobras. Bom, também não funciona esse argumento, porque já aconteceram outros leilões e a Petrobras não arrematou. Aí as pessoas dizem, não, mas agora não é exatamente isso. Enfim, existem vários malabarismos, né? As pessoas dizem, não, esse leilão não foi o mais importante, outros que virão são mais importantes. Enfim, tem vários malabarismos argumentativos e mentais, né, para sustentar a ideia de que essa conspiração existe. Isso é uma falha de entendimento do mundo. No meu entender, não há conspiração alguma, são fatos que aconteceram separadamente. O mundo é um mundo aberto. O mundo que nós vivemos é um mundo que aparecem os problemas, aparecem os conflitos em torno dos problemas e a solução, o resultado final é um resultado aberto, não é um resultado em que as pessoas sentem em torno da mesa, conspirem e digam, vamos, isso vai caminhar naquela direção. O impeachment de Dilma se deveu a razões exclusivas da condução de Dilma cerca em torno lá da aliança. O Lula montou uma aliança em seus 8 anos de governo, montou uma aliança da esquerda com o centro e basicamente os principais atores eram o PT na esquerda e o PMDB no centro. Dilma rompeu com isso. Dilma, desde o seu primeiro mandato, entrou em conflito permanente com o PMDB. Então essa é a principal razão do impeachment. A prisão de Lula tem a ver com a independência da justiça, tem a ver com a ação de Sérgio Moro, que não foi combinada com aqueles que perpetraram o impeachment. Os leilões do pré-sal têm a ver com a atratividade dos poços, tem a ver, os resultados finais do leilão, tem a ver com todo o ambiente regulatório, se as empresas acreditam ou não no Brasil, que os contratos serão rompidos. Veja, esse leilão ocorre, não é pouca coisa, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo no Rio de Janeiro quando Crivella decide romper um contrato de um pedágio, um contrato em que uma empresa arrenda, né? Está escrito, é um contrato, e que cobra um determinado pedágio da linha amarela, ele vai lá e rompe com esse contrato, põe máquinas para quebrar lá as cabines de pedágio. As empresas sabem disso, sabem que isso está acontecendo no Brasil. Elas não consideram isso, elas ficam com medo. É dinheiro que coloca. Empresa de petróleo, aliás, empresa de petróleo, ela não tem problema, por exemplo, com guerra. Os países estão em guerra, ela está lá produzindo petróleo. Todas as empresas de energia, aliás, petróleo é uma das fontes de energia, empresas de eletricidade, todas as empresas de energia têm grandes interesses, a lucratividade é de longo prazo, são interesses estabelecidos de longo prazo. Então as pessoas ficam com essa visão. Como é que se deu a conspiração do pré-sal? Eu fico curioso, né? Não tem nenhuma evidência da conspiração, mas ela existe. Nenhuma evidência da conspiração. Então, o que as pessoas fizeram? Elas sentaram em torno de uma mesa nos Estados Unidos, em Washington, Nova York, um representante do governo americano, um representante da Exxon, um representante do governo brasileiro e decidiram isso, quer dizer, sentaram e disseram, olha, vocês agora têm que trabalhar, fale com Romero Jucá, fale com Temer, Eduardo Cunha, porque isso tudo é parte de um grande projeto, e aí tem um representante, alguém transmite essa informação para Eduardo Cunha, agora feito o impeachment da Dilma. Bom, agora o que temos de fazer? Agora o próximo passo, alguém tinha que ter um representante da Justiça de Curitiba, Justiça Federal de Curitiba, de Sérgio Moro, agora vamos prender Lula. Enfim, veja só, é algo completamente irrealista. É algo completamente sem sentido afirmar que essa conspiração existiu e existe.
E este fato ocorrido ontem, ele traz esse tema para o debate. Quer dizer, se houvesse essa conspiração, a Petrobras não teria sido a única concorrente. Tem lá os chineses, pegaram 10%, algo irrelevante. Então, a conspiração teria ocorrido em Nova York, Washington, mas quem comprou ontem lá os poços do Pré-Sal foi uma empresa estatal do Brasil junto com um país comunista, né? Então a conspiração deu errado, completamente errado. Deu inteiramente errado. Quer dizer, é muito mais fácil se abrir mão dessa ideia de que houve uma conspiração, porque, inclusive, o que eu disse, não tem evidência de que a conspiração tenha acontecido. Então, é muito mais fácil abrir mão dessa ideia e simplesmente considerar o mundo aberto. Nós vivemos num mundo aberto, um mundo, repito, cujas soluções dos problemas, essas soluções, elas acontecem resultado de um conflito, ninguém sabe exatamente quais serão. Ninguém sabia qual seria o resultado do leilão de ontem. Ninguém sabia qual seria o resultado das negociações de Dilma com o PMDB que resultaram na crise, no esfacelamento da aliança que sustentou o governo Lula por 8 anos. Ninguém sabia qual seria o resultado final da eleição de 2018. Muitos, até como eu, imaginavam que haveria uma disputa tradicional como ocorreu nas eleições anteriores entre PT e PSDB. Mas a conspiração controlou tudo isso? Não, a conspiração colocou Paulo Guedes como ministro da Economia, essa conspiração internacional de Yankees. Não, a conspiração nunca existiu. Repito, é preciso entender como o mundo funciona, entender corretamente como o mundo funciona e não idealizar um mundo existente. E depois, quando tem um acontecimento como esse da Petrobras arrematar todos os lotes do Pré-Sal, não ficar fazendo malabarismo, contorcionismo intelectual para tentar sustentar uma idealização do mundo. Se idealiza que esse mundo é feito com base em conspiração, quando tem uma evidência cabal de que essa conspiração não existe, se entorta todos os argumentos para continuar salvando a idealização. Isso é uma completa incompreensão de como o mundo funciona. E se você não compreende como o mundo funciona, você não vai tomar decisões corretas. As decisões serão erradas. Então, é disso que se trata. As pessoas se recusam a entender o funcionamento do mundo, como se houvesse uma grande conspiração decidindo os destinos de todo mundo. Então, agora todo mundo está dizendo, a Petrobras pega todos os lotes e aí depois privatizam a Petrobras. Bom, ninguém diz, né, se é uma conspiração, se tem tanta evidência dessa conspiração, quando será a privatização da Petrobras, quem que vai comprar a Petrobras, se 1, 2, 3, 4 empresas, ninguém sabe. Né? Sabe por que ninguém sabe? Porque isso nunca existiu. Isso está sujeito a um conflito. A Petrobras pode ser privatizada ou não. No passado, era um tabu, ninguém falava em privatização da Petrobras, hoje já se fala e debate. Então, é claro que pode ser que algum dia ela seja privatizada. A sociedade vai mudando e vai aceitando isso. Ou pode ser que não. De novo, é algo em aberto, ninguém sabe se isso vai acontecer. Né? O fato é que, quando surgem evidências de que não existe tal conspiração, as pessoas entortam todo o seu argumento, tudo que elas falavam no passado, para manter na cabeça delas essa ideia de que tem uma conspiração, elas entortam tudo e salvam a conspiração, salvam algo que não existe. Né? Então, quando a gente pensa em fake news, a gente esquece as fake crenças. Né? As pessoas têm crenças fake, né, que são tão graves e tão problemáticas para a nossa navegação no mundo como as fake news. Então, é uma fake crença essa de que há uma conspiração visando entregar o petróleo brasileiro para as petroleiras gringas e dos Estados Unidos. Até outros lotes do pré-sal foram arrematados por empresas que não são norte-americanas. Tá? Então também não encaixa nessa ideia da conspiração yankee. Tá? Então a minha proposta aqui é que você pense o mundo de uma maneira, ou pelo menos aqueles, né, que veem essa conspiração, pense o mundo de uma maneira diferente. Vamos ver o que vai acontecer.
A gente não sabe 2022. Vai ser eleito que governo? Se o governo que for eleito for contrário a isso e mudar a legislação, a conspiração controla também a eleição de 2022? E o resultado da eleição de 2020, São Paulo é importante, a conspiração controla o resultado da eleição da capital de São Paulo em 2020, porque isso pode ser algo que mude o jogo? Não, porque a conspiração não existe. Então, é um ponto que eu insisto, para a gente, didático, pegar essas evidências, esses fatos do mundo e compreender o mundo. Tem a navalha de Ockham. A navalha de Ockham, William de Ockham, elaborou essa ideia de quando você tem duas explicações racionais, científicas, para um fato, a mais simples, você fica com a mais simples e não com a mais complexa. Tá? Todos os cientistas utilizam a navalha de Ockham. Se as duas coisas explicam igualmente bem, você fica com a explicação mais simples. A explicação mais simples é que não há conspiração alguma. Você fica com ela. Do que uma explicação hipercomplexa que, quando a Petrobras arremata todos os poços, ela, na verdade, está sendo preparada para ser privatizada, ela vai ficar com aqueles poços, mas ela não arrematou todos. Já houve outro leilão, outros leilões em que ela não arrematou, outras empresas ganharam, mas aí isso fazia parte também. Então, a explicação se torna tão complexa, tão complicada, que ela fica inverossímil no final. Tão inverossímil quanto o fato de existir uma conspiração cujo objetivo é entregar o petróleo brasileiro para os americanos.